Então, o que que acontece? Você tá lá, adolescente, menstruou pela primeira vez, e aí você percebe que tá demorando muito para sua menstruação vir. Aí, de repente, de um ciclo para o outro, a menstruação chega muito mais cedo do que você pensava. Ou seja, você está tendo ciclos mais curtos e ciclos mais longos. Isso na adolescência. Aí, o que que você faz? Você vai lá pro médico. O que que ele fala? Ah, você está com ciclo irregular. Vamos passar o anticoncepcional para regularizar a sua menstruação. E o que é que acontece com essa mulher, com essa menina? Ela começa a ter sangramento de privação na data certinha. Ela tem um ciclo perfeitinho de 28 dias. Por quê? Porque ela passa 21 dias tomando a pílula, tomando o hormônio, e 7 dias ela faz a pausa, somando aí uma duração de 28 dias, onde ela sangra nesse meio tempo. E na cabeça dela faz, poxa, tá muito certinho isso aqui, eu tô tendo a menstruação, já regularizou meu ciclo? E ó, nada de ciclo, nada de nada, porque eu já expliquei para vocês. Quem usa anticoncepcional não cicla, pelo contrário, a pílula bloqueou o seu ciclo e deu para você a ilusão de que você estava com um ciclo irregular. Aí o que acontece? Você passa a sua vida inteira usando o tal do anticoncepcional para regularizar o seu ciclo. Antes, talvez você nem ainda tinha relação, né, vida sexual ativa, mas aí você começou a ter, falar, vou usar o anticoncepcional mesmo, porque eu já comecei aqui a minha vida sexual, vou aproveitar e vou ficar usando, né? Até que os anos se passam e você começa a sentir o peso aí do anticoncepcional, né? Nas dores de cabeça, na barriga inchada, nas dores nas pernas, no peso, que é, muitas de vocês ganham peso, fica inchada, né? Falta de libido. Aí fala assim, não, quero parar, mas como é que eu vou parar se eu tô com um ciclo irregular? Veja, a mulher que quer parar de usar o anticoncepcional e viver livre dele, com segurança, sem engravidar, ela precisa conhecer o ciclo dela, independente da regularidade. Independente da regularidade. Se ela estiver menstruando com frequência, ela está tendo período fértil, período não fértil, e ela pode acompanhar o ciclo dela. E é só assim, conhecendo o seu ciclo, que você vai conseguir viver livre do anticoncepcional e ter segurança e poder planejar a sua gravidez quando você quiser. É só desse jeito. Então, assim, se você tinha esse medo na cabeça de parar por causa da irregularidade, já tenha em mente que muito provavelmente seu ciclo já regularizou. Provavelmente você já está aí 10 anos usando anticoncepcional, 6 anos, 8 anos usando anticoncepcional. E se for só por causa do ciclo irregular, veja, você estava usando desnecessariamente. Porque os estudos mostram, não sei se eu estou com um estudo aqui, deixa eu citar esse estudo que eu gosto de falar desse estudo aqui, que é do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, um estudo de 2014, onde eles falam assim, olha, os ciclos são mais variáveis mesmo, eles variam mais em adolescentes em comparação a uma mulher adulta. E na adolescência, esses ciclos podem variar de 21 a 45 dias e é absolutamente normal, fisiológico. Então, nenhum profissional de saúde deveria sugerir que uma mulher usasse anticoncepcional só para regularizar o ciclo, né? Porque há aí uma mentira, porque não regulariza ciclo, e há aí um desconhecimento do que é fisiológico no corpo dessa mulher, né? Dessa menina. Eu mostrei aqui até outro dia falando sobre essa irregularidade, essa imaturidade do eixo cérebro-útero-ovário, né? Desses hormônios que agem nesse eixo nosso aqui, dessa imaturidade provocar fluxo intenso nas meninas. Aí já é uma coisa mais séria, porque ela pode ter anemia, né? Então, infelizmente, usar o anticoncepcional nesse caso é um mal menor, né? Porque essa mulher está tendo fluxo intenso, ela está tendo anemia, então realmente ela precisa aí impedir esse sangramento. Então, realmente, no caso dessa moça aí que tem o fluxo intenso, usar o anticoncepcional, digamos que seja assim, um mal necessário, né? Essa irregularidade é fisiológica, ela acontece por causa dessa imaturidade. O nosso cérebro, ele tem aqui bem no centro da nossa cabeça, atrás, se a gente fizer assim, analisar lá no fundo dos nossos olhos e imagine aqui uma linha imaginária bem aqui no centro da nossa cabeça, lá no fundo, na região central da nossa cabeça, a gente tem uma glândula chamada hipófise.
E a hipófise produz dois hormônios importantes relacionados com a nossa reprodução, com a ovulação, que é o FSH e o LH, tá? E esse FSH na adolescente, ele ainda está se liberando aos poucos, devagarinho, né? E qual a importância desse FSH? Ele estimula o nosso ovário lá embaixo a produzir um óvulo, tá? E essa adolescente, na adolescência, nem sempre tem hormônio suficiente para amadurecer um óvulo. É quando a gente diz que aquela adolescente teve um ciclo ano-ovulatório. Ano significa 100. Ovulatório de ovulação. Então, ciclo anovulatório. Foi um ciclo onde ela não ovulou. E quando isso acontece, a distância entre uma menstruação e a outra, ela se alonga, fica distante uma da outra. Ela pode até ter um ciclo de 45 dias. Mas veja, isso é fisiológico, isso é o esperado para a idade daquela mulher, daquela jovem menina adolescente. Entenderam? Entenderam, meninas? Esse raciocínio aí. Então, e olha que eu falei aqui só do FSH, mas tem também uma condição da produção do estrógeno, da progesterona, né? Se ela não ovula, ela não produz progesterona. E vai uma série de sequências, né, de eventos fisiológicos, de eventos naturais que fazem com que essa mulher na adolescência tenha o ciclo irregular, mas é algo absolutamente normal, certo? Normal. Estudos já mostraram que 3 anos após a menarca, ou seja, 3 anos após a primeira menstruação, essa mulher passa a ter o ciclo regular, ou seja, sem grandes variações. Então, você que está aqui me assistindo, usa anticoncepcional e já faz mais de 3 anos que você menstruou pela primeira vez, pode ter certeza, assim, há uma grande probabilidade de você já estar com o seu ciclo regular. Aliás, meninas, eu vou falar uma coisa aqui. Para vocês que estão chegando agora, pode ser difícil de entender. Mas vocês precisam entender que mesmo se vocês eventualmente tiverem um ciclo irregular, vocês também conseguem viver livre do anticoncepcional. Entenderam? Porque você só precisa de um ciclo. Não precisa que ele venha sempre certinho, 26, 26, 26, 27, 27, 27. Não! Porque a mulher que menstrua, que ela está menstruando, significa que ela está ovulando. Veja, a mulher que já parou de usar o anticoncepcional e de fato está menstruando, tá? Não é sangramento de privação que eu tô falando. Então, você que já parou de usar o anticoncepcional, menstruou, parabéns, maravilha, seu corpo está funcionando perfeitamente bem. Tem FSH, tem estrógeno, tem progesterona trabalhando no seu corpo. Mas por alguma razão, que precisamos avaliar o que é, o seu ciclo está vindo de forma irregular. Meninas, agora na pandemia, vários estudos mostrando como essa condição, essa mudança, né, das rotinas todas das mulheres afetou o ciclo menstrual. Ele passou a ficar mais irregular. Mas veja, é uma questão emocional, é um estresse afetando ali circunstancialmente o seu ciclo. Não é para sempre. Você está passando por um processo de estresse que está deixando o seu ciclo eventualmente, temporariamente irregular. Mas mesmo você com esse ciclo irregular, você pode conhecer o seu ciclo. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é de um jeito no período fértil e de outro jeito no período não fértil. E se você conhecer o seu ciclo, como é que você funciona no seu ciclo menstrual, você consegue viver livre do anticoncepcional, com total segurança e sem engravidar. Então, meninas, vocês, como eu ia falando, você tá aí, já faz já menstruou há mais de 3 anos, mais de 5 anos, e tá usando anticoncepcional ainda para regularizar o ciclo, pode parar e começar a acompanhar o seu ciclo, porque você já tem aí como acompanhar sua menstruação, seu período fértil, seu período não fértil. E é só isso que é capaz de deixar uma mulher completamente segura, mesmo sem usar o anticoncepcional, tá bom?